Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Emergências climáticas, desastres ambientais, tsunamis inesperados. Meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está virando de ponta cabeça ou nós, seres humanos racionais, ao menos deveríamos ser, é que estamos colocando tudo de pernas para o ar? A natureza é um verdadeiro professor. Ela nos ensina dia a dia sobre o processo evolutivo e sobre os valores mais cruciais de comunidade. Mesmo que sejamos ingratos com degradação e exploração, ela não para de nos ensinar. É incansável. Pelo menos por enquanto. No bate-papo de hoje vamos colocar um novo olhar para as nossas relações com o meio ambiente. Inclusive, você já ouviu falar em sintropia? Bom, te convido a voar junto com a gente para entender melhor essa filosofia. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E é lógico, para começar o nosso bate-papo, vou chamar os nossos convidados especiais de hoje. Vou começar lá pela Itália. Vou começar com a Daiana Andrade. Daiana, que tipo de passageira é você? Olá a todos. Bom, eu sou, deixa eu ver, uma passageira tenho uma formação em jornalismo, mas eu mudei o meu caminho, mudei a minha rota e fui para o lado das ciências ambientais, fiz o doutorado em ciências ambientais e conservação, e em um resumo eu diria que eu estudo, pratico e divulgo agricultura sintrópica desde 2017. Então, esse é o meu resumo. E lá também da caravana da Itália, né? Felipe Passini. Felipe, que tipo de passageiro é você? Olá a todos, obrigado. Então, sou um passageiro que senta muito do lado da Daiana, então a nossa formação é muito parecida, também venho da comunicação social, do jornalismo, mas com uma ligação com a agricultura muito forte, então e com a pesquisa, então a gente navega entre esses ambientes, né, pula de um para outro, quase que diariamente. Essa cabine vai pesar hoje, eu vou aprender demais, pessoal. Tô com várias pessoas aqui de comunicação. E agora, vindo pro Brasil, quero chamar também nossa tripulante de hoje, Edmara Barbosa. Edmara, que tipo de passageira é você? Bom, seguindo aí com a conversa dos dois, de formação, eu sou publicitária e sou escritora, sou autora e roteirista. Eu sou tripulante dessa nave do planeta e ando no meio desses dois, aprendendo muito com eles. E a partir, eu acho, da minha experiência com eles, trabalhando em Velho Chico, eu mudei muito a minha visão sobre o planeta, sobre a vida e sobre essa questão também da alimentação e da maneira como a gente se relaciona com tudo isso, né? Então, com muita expectativa de que a gente consiga passar adiante essas informações todas, né? E esse é o nosso propósito, viu, Edmara? Colocar essa sementinha em cada um que vai escutar aqui o nosso bate-papo. Pessoal, para começar o nosso bate-papo, tem uma frase que eu acho que vocês devem acompanhar bastante, de uma grande personalidade que estuda sintropia, que é do Ernest Gott, correto? Que ele fala, será que não conseguiríamos maior resultado se procurássemos modos de cultivo que proporcionassem condições favoráveis ao bom desenvolvimento das plantas, ao invés de criar genótipos que suportem os maus tratos a que as submetemos?
essa que é uma frase do Ernest, né? E aí eu queria que a partir dela, Felipe, Dayana, vocês pudessem explicar para todo mundo o que é a sintropia. Bom, essa frase ela é muito emblemática na trajetória do Ernest, que foi nesse momento, no momento que ele trabalhava numa instituição de pesquisa da Suíça de melhoramento genético. E eles procuravam fazer os híbridos para encontrar espécies que fossem mais adaptadas a determinadas circunstâncias. E foi nesse momento em que ele teve essa luz, ele ousou questionar o próprio coração daquela pesquisa que era feita ali. Ele pensou, ué, ao invés da gente em resumo, para botar em palavras simples, seria: se uma planta está sofrendo por falta de nutrientes, ou porque o solo está fraco, porque tem pouca disponibilidade de água, será que o melhor caminho é eu tentar criar um novo híbrido dessa planta ou mudar ela geneticamente para que ela consiga aguentar essas condições ruins? Ou era melhor que eu criasse as condições, que eu proporcionasse melhores condições para que ela se desenvolvesse bem? Ou seja, as condições que fazem bem, né? Que fazem bem para o desenvolvimento da planta. Então, esse foi um momento de virada dele. E a partir dali, ele começou a fazer pesquisas com sistemas biodiversos, fazendo plantios, consórcios de plantas. Então, sempre com inspiração na natureza, porque na natureza a gente não vê monocultura, não existe monocultura na natureza. Então, o primeiro passo foi fazer o consórcio de plantas, colocar plantas crescendo juntas da mesma maneira como elas acontecem numa floresta, num ambiente natural. E a partir daí ele foi desenvolvendo a pesquisa dele no norte da Suíça, na Alemanha, depois ele se mudou para a América Central e depois na década de 80 para o Brasil. O que hoje a gente conhece como agricultura sintrópica e o que está sendo mais divulgado como sendo a sintropia, vem como resultado dessa sistematização de todo esse estudo que ele fez ao longo desse tempo, que foi uma organização da observação do que acontece na natureza, uma coleção de vários estudos de outras fontes, inclusive inspiração em muitos conhecimentos de povos tradicionais, de como que eles lidavam com a floresta, e ele organizou esse conhecimento de uma maneira sistemática, de uma maneira que você consegue associar a recuperação de áreas degradadas com o cultivo agrícola. Então, você trabalha com sistemas biodiversos, principalmente com existem dois pilares principais da agricultura sintrópica, que são a sucessão natural e a estratificação. A estratificação significa, como você junta muitas espécies, você tem que organizar elas no espaço. Então, a melhor maneira de organizar é distribuindo elas em alturas e necessidades de luz diferentes. Então, você organiza ao longo do espaço. E a sucessão natural seria a organização das espécies ao longo do tempo, porque também o sistema natural ele nunca tem uma mesma cara o tempo inteiro. Ele vai se transformando. Um grupo de plantas cria as condições para que outro grupo de plantas a suceda. Então, esses são os pilares principais e o conceito de sintropia, se você quiser falar, passar a bola para o Felipe. Então, a ideia da sintropia veio como também o Ernest trouxe essa reflexão dessa percepção de que na natureza as transformações elas não são entrópicas, né? Assim, as transformações entrópicas perdem energia, né, enquanto elas acontecem, enquanto as transformações sintrópicas elas acumulam energia enquanto acontecem. Então, ele trouxe essa reflexão por perceber que em ambientes naturais a quantidade de energia aumenta, né? É diferente não estar sujeito somente à entropia, né? Assim, é claro que isso é uma hipótese dentro da ciência, mas que por exemplo, se a gente abandona uma área, né, se você tem lá um pasto abandonado, você fecha ele, impede a entrada de agricultores, impede a entrada de animais domesticados, né, a tendência é de que vai chegar lá um matinho, vai começar a crescer, depois vai crescer um arbusto, depois assim os pássaros vão trazer algumas sementes, depois alguns outros animais menores, então ali vai virar uma floresta, né, em breve. E aquela floresta ela é muito mais rica, biodiversa. Por sua vez, a floresta ela gera um efeito no solo, né, que faz com que o solo melhore, de repente nutrientes passam a ficar disponíveis,
né? É o que a gente chama que são os benefícios ecossistêmicos, né? Então, aquele solo ele vai perder a compactação, ele vai ter maior capacidade de retenção de água, assim, ele vai ter maior possibilidade de transferir nutrientes, enfim, é o que a natureza faz naturalmente, né? Então, E é o que a gente tenta traduzir dentro dos plantios agrícolas, essa lógica da natureza, que é a lógica da abundância. E se a gente tivesse que comparar com o modelo atual, com o modelo comum, o que dá para, enfim, contrapor aí a sintropia com o modelo comum que a gente conhece? pois é, são lógicas completamente diferentes. Eu acho que é por isso que é muito difícil, assim, né? Eu até, antes da gente entrar aqui, eu estava lembrando, né, qual que foi assim, o primeiro momento que eu tive como é que fala assim, eu fiquei impressionado, né, essa surpresa com esse modelo, e a gente percebe como é que ele é contraintuitivo, né? Eu conheci o Ernest em 2006, 2007, e num curso, né, na região serrana do Rio de Janeiro, a proposta dele era plantar em 20 metros, em 20 centímetros quadrados, assim, colocava mudinhas de hortaliças, colocava sementes de feijão, semente de abóbora, mas também colocava semente de café, colocava um abacaxi, colocava sementes de árvores como engazeira, como jaca, como jabuticaba, e nesse mesmo lugar colocava sapucaia, colocava um açaí, colocava, enfim, uma infinidade de plantas e terminava ainda com 2 estacas de mandioca em volta. Então é óbvio que todos ali falavam, mas que isso não faz sentido, né? Isso é contraintuitivo, assim. Essas plantas, primeiro elas vão brigar por espaço, né? Depois elas vão brigar por luz, depois elas vão brigar por nutrientes e por água. Isso E é o que nós somos ensinados a acreditar. nós somos Pelo ensinados a menos, né? acreditar isso. E essa é uma crença limitante. E como a Diana falou, né, o que ninguém nos contou é que a natureza funciona daquele jeito, né? Que quando tem uma clareira em alguma floresta, primeiro vem umas plantas de ciclo de vida mais curto, né? E não é uma só que vem, são várias. E elas crescem num ciclo de vida em alturas diferentes, né? Porque elas têm necessidades de luz diferentes. Então, depois que acaba aquele ciclo de vida que é mais curto, daquele grupo de plantas que vive menos tempo, aquele é sucedido por um outro grupo que vive alguns meses a mais. E eles também se distribuem ao longo dos estratos, dos andares. E isso vai um grupo de plantas sucedendo o outro, né? Como a gente brinca que é um quebra-cabeças 4D, que é no espaço, ou seja, nos andares e no tempo, As né? 3 dimensões do espaço mais a dimensão do tempo. Então, Que é a sucessão ecológica, e que se a gente faz aquilo ali certinho, sabe, as nossas plantas cultivadas, elas se encaixam no seu lugar favorito, sabe, onde, no tempo e no espaço onde elas gostam de crescer, onde elas se sentem bem crescendo. E isso se traduz em vitalidade, né? Em saúde para a planta, e saúde para a planta também acaba se traduzindo em um alimento melhor. e eu acho que o fundamental, se a gente for pensar qual que é o que a gente entende como sendo o comum da agricultura, a diferença para esse modelo é que todo esse processo, além de você criar as condições para que as suas plantas de interesse cresçam com melhor qualidade, com melhor saúde, você está melhorando também a quantidade de fertilidade do local onde você intervém. Enquanto que todas as outras agriculturas, as agriculturas convencionais, o que acontece depois de uma colheita é que o seu solo está pior do que estava antes de você fazer essa colheita. Assim, isso não sou eu que estou falando, não é uma impressão aleatória, são dados e dados muito comuns de que depois de um ano para o outro, o número de insumos que se deve colocar, que se precisa colocar na agricultura convencional, sempre aumenta. Por quê? Porque a terra sempre degrada. Esse tipo de agricultura vai degradando a terra. Assim, as grandes empresas elas já calculam o custo da degradação da sua terra dentro do seu empreendimento agrícola. Então,
é considerado, se normalizou o fato de que a agricultura degrada o solo. Só que não precisava ser assim. Não precisava ser assim porque se a gente usa a lógica da natureza associada aos nossos plantios agrícolas, o que significa dizer não plantar em monocultura, significa dizer favorecer os micro-organismos do solo, e para isso você não pode usar todos os biocidas que normalmente são utilizados. Significa dizer considerar todas essas características que nós estamos falando, da sucessão e da estratificação. Se fizer isso, a qualidade, a quantidade de fertilidade do local que você está intervindo, ele vai sempre melhorar, ele não vai nunca voltar para trás, não vai nunca regredir, ele vai sempre crescer em quantidade e qualidade de vida consolidada, essa é uma frase do Ernest, e que significa dizer ir no sentido da sintropia, que é o contrário complementar da entropia. Então, assim, só para responder resumidamente essa sua pergunta, é uma diferença de perspectiva, de visão de mundo, né? E é claro, existe todo um modelo financeiro que gira em torno da forma de se fazer agricultura como, né, o convencional, que a gente chama, né? E isso está em disputa hoje, né? Porque antes ainda, não é tão ruim assim, não causa tal efeito assim, tem as tais externalidades, né? Que não entram na conta do agronegócio, né? Da grande agricultura, mas hoje, principalmente com as mudanças climáticas, né? Com o efeito de eventos extremos, cada vez mais estamos sendo cobrados, né, a falar sobre isso. Eu queria fazer Por favor, Edmara, vai lá. Eu só queria fazer um resumo de quem não entende, né, de agricultura. Você perguntou qual é a diferença entre uma agricultura e a outra. Eu vou ser simples, assim, vou tentar passar para vocês uma imagem de quem não conhece, não faz agricultura, né? Eu vejo a agricultura tradicional como uma pessoa num hospital dentro de uma UTI, necessitando o tempo todo de remédio, de tratamento, de apoio externo, de cuidados externos, para poder sobreviver. E eu vejo a agricultura sintrópica como a gente está num campo, vivendo livre, feliz, se alimentando bem, tendo luz, tendo um ar bom, tendo água, sabe? Você vivendo uma vida saudável dentro da sua casa, a agricultura sintrópica, sabe? Uma vida saudável, uma planta como se fosse uma pessoa saudável. E a agricultura tradicional, as plantas, elas estão sempre na UTI, sempre precisando de mais remédios, mais insumos, mais veneno, mais manejo errado de solo, né? E justamente isso que eles estão falando, eu acho importante a gente conseguir passar para o público que não conhece a agricultura, que não sabe fazer agricultura, né? Essa visão mais simplista. A gente tem que olhar por que é que tem tanta necessidade de tanto insumo externo, de tanto adubo, de tanta coisa externa para se produzir um alimento que devia ser saudável. E você pensa que um alimento que sai de dentro de uma UTI, ele nunca é saudável. Ele é um alimento doente que está sendo jogado para você comer e você adoecer, né? Então, a gente perdeu noção de quase tudo, de todas as nossas relações com esse sistema chamado vida. Inclusive de que a gente vive e é saudável, e a nossa saúde depende diretamente do que a gente come. Então, a gente come um alimento que está sendo tratado dentro de uma UTI com veneno, com agrotóxico, com insumo externo, em vez de consumir um alimento que está sendo tratado de uma maneira correta dentro de uma floresta, onde ele faz um processo, né? É isso que eles estão falando. Existe extrato, existe o tempo da planta no solo, e tem uma coisa muito legal que eu aprendi com os dois, né? E eu estou tentando simplificar para o público que não conhece. Assim, quando você respeita, né? Quando você respeita a natureza, quando você trabalha em harmonia com ela, ela te devolve equilíbrio, ela te devolve saúde. Então, eu falo que todo mundo fala, não, mas a vida é boa na cidade, mas todo mundo está querendo comprar um sítio, está querendo comprar uma casa de campo, está querendo comprar uma casa na praia para sair dessa loucura da cidade. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu vejo a agricultura sintrópica como uma mudança, não só na maneira de plantar, mas na maneira de você viver, né? É um ensinamento para a vida, não só para a agricultura. Acho que quem entra fazendo agrofloresta nunca mais é igual, né? Edmara, nossa. Por isso que ela é roteirista, né, Felipe, Dayana, né? Fez aquele resumo aqui sensacional, né? Mas, pessoal, tem uma...
Exato, mas tem uma pergunta que todo mundo vai querer, gostaria talvez fazer para vocês, e aqui é meu papel trazer esse. Um país que a gente vive, o Brasil, onde é tido como o grande produtor de alimentos do mundo, aí eu pergunto para vocês, como associar essa produção de escala, um agronegócio de escala, com a metodologia da assintropia? É possível aliar e a gente continuar tendo esse motor muito forte do agronegócio? Eu acho que seria muito possível e o Brasil teria tudo para ser o grande farol do mundo para isso, né? Assim, qual que é a inteligência da gente destruir uma floresta como a Amazônia, né? Com uma riqueza que ela tem agrícola, se você quiser pensar, né? De açaí, de castanhas, de fertilidade de solo, de conexão com a atmosfera que hoje a gente já sabe, com os rios voadores, né? Bomba biótica, o papel que ela tem. Qual é a inteligência da gente cortar aquela riqueza toda, que são milhares de dólares por hectare, para poder plantar soja, para poder plantar milho, commodity, né, que às vezes que é decidido fora. Assim, isso não faz sentido. Assim, isso não tem futuro. Sabe, isso pode encher o bolso de algumas pessoas agora, resolve a balança comercial, a fome resolve? Não, não resolve fome, porque o que a gente exporta serve para alimentar, boa parte para alimentar animais, né, que vivem em confinamento, em outros países, né? Então isso não é verdade. E e eu só queria retomar um pouquinho uma coisa que a Edmara, né, falou, que eu acho que isso é importante dizer, né, porque quando a gente fala assim, o respeitar a natureza, né, do que a gente está falando, né, quando comenta que esse tipo de agricultura, né, agrofloresta, agricultura sintrópica, respeitam a natureza. De que natureza estamos falando? Né? Retomo esse curso lá que eu fui com o Ernest, o primeiro, as pessoas perguntavam, mas eu quero só plantar, eu quero comer milho e quero comer alface, por que você está me fazendo plantar árvore também junto? Aí ele olhou em volta e falou, a gente está num ambiente de Mata Atlântica, a gente está numa floresta, a gente não pode evitar trabalhar na dinâmica de uma floresta, isso aqui é a expressão natural desse lugar, é floresta. Isso, quando a gente faz essa pergunta para o resto, né, para outros ecossistemas no mundo, e eu e a Daiane, a gente estudou anos sobre isso, né, muito mais estudos de história da agricultura, enfim, de geologia, arqueologia, do que só agrofloresta em si. Quase todo mundo, depois da última glaciação, de 10 mil anos atrás, quase todos os ecossistemas do mundo se expressaram como florestas, né, dentro de uma dinâmica de floresta. Então, se é para a gente ter algum futuro nesse planeta, a gente tem que respeitar essa lei, né? Assim, não é uma lei hippie, sabe? Não é uma lei alternativa, é uma lei natural, é assim como esses ecossistemas se expressaram dessa forma, e dessa forma eles mantiveram e criam e cultivam naturalmente tudo que a gente precisa para viver. Né? E não só em termos de madeira, de comida, mas também de serviços ecossistêmicos, né? De regulação da atmosfera, de regulação da temperatura, né? De reabastecimento de lençol freático. Então, a floresta ela cumpre outros papéis. Então, quando a gente compara isso com o agronegócio, a gente perder isso tudo, né? Todas essas funções, né? Para poder plantar soja, para exportar como commodity, sabe, não faz o menor sentido, assim, e hoje em dia isso está virando uma loucura, né, porque assim, está virando uma especulação de mercado financeiro. Hoje, o que é especulado na Bolsa de Chicago de milho, é 10 vezes mais a quantidade de milho que na verdade é produzida. E isso gera impactos na vida das pessoas que plantam de fato o milho. Né? Então, a gente não está mais falando de agricultura, entende? Está falando de outras Já é outra coisa. distorções muito, muito mais complexas. Agora, mas voltando para a agricultura, uma frase definitiva seria, uma resposta com relação a isso, é que, tecnicamente, não existe nenhuma limitação para adaptação desses conteúdos para modelos de larga escala. Tecnicamente, não existe nenhuma limitação para isso.
Tecnologicamente, desenvolvimento de máquinas, existe algumas necessidades de desenvolvimento de novas máquinas. Nada de outro mundo, nada que com a tecnologia que a gente existe, da tecnologia já existente, nada que já seria, que não seria já fácil de resolver. Seria só uma adaptação de tecnologia já existente. Então, a possibilidade de adaptar esse tipo de lógica para um modelo de larga escala é completamente viável. Deixa eu só, de novo, dar um pitaquinho aqui na conversa dos dois. Quando a gente olha, você perguntou, né, qual é a diferença da agrofloresta, da sintropia para o agronegócio. A palavra, o termo, ele é bem claro. Agronegócio faz negócio, né? Usa a produção agrícola para fazer negócio. A agricultura produz alimento. A agricultura produz a cultura de produzir alimentos, né? Então, quando a gente olha o termo, por que o agronegócio não é agricultura? Porque ele não quer fazer agricultura. Na verdade, a proposta dele é essa que o Felipe falou, é enriquecer as pessoas que têm terra e que trabalham nesse sistema de agronegócio. Com todos os custos e com todos os ônus que isso representa hoje para o planeta e para a nossa sobrevivência, porque o planeta está ótimo. O planeta não tem problema nenhum, ele vai continuar existindo, né? Nós não temos condição de existir, nós não temos condição de sobreviver com numa temperatura mais alta, sem água, com um terremoto. Nós não temos possibilidade nenhuma de combater as mudanças climáticas, a não ser pelas nossas atitudes. E o agro, ele é responsável por isso. Quem faz agronegócio precisa começar a reverter o olhar. A agricultura, ela alimenta, ela é feita para alimentar, mas também para produzir o que o Felipe falou, para recuperar os ecossistemas que a gente realmente destruiu, porque nós não vamos sobreviver enquanto espécie, né? Isso, para mim, é um fato. Vou fechar com o último exemplo, que para mim foi muito marcante. Eu acho que o termo é tão claro, né, Fê? O Não, termo é tão claro. é claríssimo, assim. Não, perfeito, Edmara, perfeito. Não, e terminar com um dado que é muito claro, assim. Em 2017, que eu lembro que foi quando eu vi esse dado, né? Foi o ano em que os estoques de alimentos mundiais foram os maiores jamais vistos na história, desde que começou a se medir isso, né? Tinha muito estoque de comida no mundo inteiro, né? De grãos, de tudo. Mas ainda assim, 1/3 da população mundial passa fome, né? Então, isso é muito importante de falar. Assim, não me venham com a desculpa de que a gente precisa alimentar o mundo e por isso precisamos destruir, por isso precisamos criar veneno, por isso precisamos plantar, por isso precisamos atropelar tudo, né? Porque isso não é verdade. É muito perigoso, porque é um argumento que sempre as pessoas recorrem a ele, né? Ah, como vamos alimentar o mundo? E é um argumento muito falacioso, porque ele pega num ponto em que faz todo mundo ficar coagido a não querer ser responsável pela fome no mundo. Mas não é disso, ele está escondendo um fato que é muito mais consistente, que é a produção de alimento. Ela tem o problema da distribuição, não é um problema da produção, é um problema de distribuição, é um problema de como o alimento, do acesso ao alimento. As pessoas não têm acesso ao alimento por outros motivos, não pela falta de alimento. E se for pensar no cenário do Brasil, quem alimenta, quem coloca arroz, feijão na mesa das pessoas é a agricultura familiar, não é o agronegócio. Então, assim, é muito perigoso cair são argumentos que são repetidos desde a década de 60, no início da Revolução Verde, e que a gente precisa atualizar, a gente precisa se informar mais para não repetir mais esses erros. O agronegócio, o agronegócio, ele enriquece. O dono do agronegócio, né, o empresário que está por detrás dele, ele enriquece as indústrias agroquímicas, as indústrias químicas, e automaticamente ele acaba enriquecendo, porque ele nos adoece, por conta dos agrotóxicos, ele nos adoece, ele acaba enriquecendo também a indústria farmacêutica e os hospitais e as redes públicas de saúde, que já não tem mais como tratar as pessoas que estão começando a adoecer numa escala muito grande por conta de todo esse processo. Então, nós temos um processo que é extremamente invasivo, destrutivo e também que envenena, né? Está envenenando as pessoas que estão participando
enfim, desde o comer até o cultivar. Quem está na terra está se envenenando, quem está trabalhando com esse tipo de insumo está se envenenando, está adoecendo, e do outro lado, quem está consumindo esses produtos também está. Então, você está criando uma carga, né? Inclusive, nós não temos nenhuma condição social, nem econômica, nem estrutura para poder atender as pessoas que estão precisando ser atendidas por conta das doenças provocadas por essa alimentação que a gente recebe. Não é só um problema de distribuição, é um problema de qualidade do alimento que você recebe. Porque a gente, querendo ou não, gostando ou não, as indústrias químicas gostando ou não dessa fala, mas assim, nós tomamos um copinho de veneno todos os dias através da alimentação. Porque isso entra na planta e a planta, ela não se livra disso. Né? Quando você bota um insumo, bota um veneno numa planta, não adianta você lavar a casca, porque isso foi para dentro da planta, vai para a seiva da árvore, e a seiva da árvore é o sangue que alimenta a, planta, a fruta, o alimento, que faz aquilo crescer. Então, quando você tira uma laranja que foi tratada com um agrotóxico, você bota ela, pode lavar o que você quiser. A laranja, dentro da laranja, o suco da laranja está impregnado desse agrotóxico que você acaba consumindo quando você chupa a laranja. É tão simples, sabe? E, ao mesmo tempo, tão complexo das pessoas entenderem esses fatos. Porque eu acho que nós temos uma coisa por detrás de tudo isso que chama-se publicidade, né? A gente só informa as pessoas daquilo que... Eles, não, a gente não, mas eu acho que as pessoas são informadas daquilo que essas pessoas têm interesse em informar. Então, a informação, ela vem muito partida, muito mal... colocada e, às vezes, muito mal interpretada por quem escuta, né? Então, a gente precisa fazer realmente essa mudança. Eu acho que não tem mais, acho que esgotou, sabe? A gente está no limite do limite. Querendo ou não, a gente não tem como negar, porque a gente não tem controle sobre tudo que está acontecendo. Então, se a gente não fizer essa comunicação propositiva, não encontrar os modelos e não apresentar, como a gente está fazendo para a Sintropia, desde lá de trás, né? Felipe e Daiana vem fazendo muito antes da gente, mas se a gente não coloca isso dentro da comunicação, e se essa comunicação não chega de uma maneira simples para aquele que consome essa comunicação, não tem como você fazer a mudança acontecer, né? A mudança, ela tem que ser dentro de casa, é a partir do indivíduo, não é a partir do coletivo, não é a partir do governo, não é a partir de quem planta, é dentro de casa, dentro do indivíduo. O indivíduo precisa mudar sua maneira de consumir, sua atitude, sabe? Todo o seu modelo social tem que ser mudado dentro de casa, e depois fora de casa, e aí por diante. Eu acho que assim a gente consegue fazer uma reversão desse processo. E aí, Edmara, que eu vou voltar para você, porque você atua num meio que é extremamente relevante para a gente ajudar as pessoas com informação, né? Sim. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, o Brasil hoje ele faz o seu soft power, né? Os Estados Unidos é muito conhecido pelo seu soft power, pelos filmes. Já no caso brasileiro, são as novelas. E eu queria que você falasse que a partir dela, a gente apresenta o mundo, né? A gente apresenta o Brasil para o mundo. Nossas culturas, as nossas belezas. E aí, nessa toada, quão relevante é o papel da televisão e principalmente a dramaturgia para ajudar esse movimento de conscientização das pessoas? Bom, eu tenho uma raiz muito boa, né? Eu sou filha do Benedito Rui Barbosa, que foi um cara que durante toda a carreira dele falou sobre a terra, o cuidado com a terra, falou sobre ecologia, não é porque isso não estava ainda em pauta, né? Falou sobre o direito à terra. Então, a minha raiz já vem daí, né? Então, e fora isso, eu vivi com ele, trabalhei com ele a vida inteira, praticamente desde os 17 anos, e o que eu aprendi com ele foi que a comunicação, ela realmente, a televisão tem um poder muito grande de mobilização e de modificação de comportamento, porque ela trabalha com emoção. A novela, ela tem essa característica. Você não está falando, não é o jornalismo, né? Você não está só passando uma informação. Você está atingindo o público com emoção. Então, esse é o grande diferencial da dramaturgia para o jornalismo, né? A dramaturgia consegue criar uma historinha com um cunho emocional que chega até o público pela emoção. Isso abre o canal da comunicação. Na verdade, eu costumo dizer que a razão, ela organiza o pensamento, né? O que conecta as pessoas é realmente a emoção. Então, a minha experiência, quando eu fui fazer Velho Chique, que foi meu primeiro trabalho autoral,
Eu vinha já... Bom, eu desde que tive filho, um pouco antes de ter filho, eu já era consumidora de orgânicos, né? Principalmente com meus filhos. Quando meus filhos nasceram, eu falei, não quero mais saber de veneno. Bora. E eu tinha uma terrinha, tinha 1.000 metros quadrados lá, tentava plantar alguma coisinha natural, sempre tive quintal em casa, sempre plantei minhas plantinhas, minhas frutinhas, meus legumes e minhas folhosas lá e tal, sem nenhum conhecimento, né? Muito só fazendo a intuição. Então, eu sou uma pessoa ligada, assim, com a alimentação dessa maneira. Eu sempre cuidei muito da alimentação dos meus filhos, porque eu acho que a base da saúde é essa. E aí, bom, juntou uma coisa com a outra, Benedito, a história dele. Eu queria também fazer entrar nesse processo de escrever, seguindo aquilo que eu aprendi, porque eu trabalhei 47 anos com ele, antes do Velho Chico, né? Então, minha escola era ele. E eu criei essa história do Velho Chico, e dentro dessa história eu criei um personagem, que era o Miguel, que vinha de fora com uma... Eu já conhecia muita gente do pessoal do orgânico, da O e tal, então eu estava pensando em trazer que a grande revolução dele para a agricultura seria a produção orgânica. E aí, a partir dessa minha vontade, eu fui fazendo pesquisa, eu fui pesquisando. E aí eu me deparei assim, com um monte de problemas do orgânico, tanto quanto eu me deparei com um monte de problema do agronegócio, né? E eu fui para o Velho Chico e eu vi cenas assim, depois eu reproduzi na novela, que foi a pessoa jogando veneno dentro do rio, achando que tudo bem, a água lavava, eles lavavam o tambor ali. Isso eu assisti na produção de uva do Velho Chico, do São Francisco. E também vi o cara não me deixando pegar a uva do pé, né, onde ele estava plantando, não pode pegar essa uva, desculpa, tal, não, vem aqui que eu vou te dar a uva do meu quintal, que a uva do meu quintal eu não ponho, eu acabei de passar veneno, né, sei lá como ele chama. E eu olhei para ele e falei, cara, mas o seu quintal é colado na sua produção, se você jogou aqui, pegou ali, o vento leva, não tem noção. Eu fiquei muito impressionada com isso, sabe, nas minhas andanças, eu falava, gente, as pessoas não têm noção, nenhuma noção de que o vento carrega veneno, de que a água carrega o veneno e que tudo isso envenena todo o sistema, né? E acaba envenenando até o que você come. Enfim, aí eu fiquei nessa de ir atrás de propostas do orgânico, fui conhecer um trabalho muito bacana, que foi do Leontino, na Native, mas era muito complicado o processo dele, né? Eu saí de lá, assim, enfim, assessorada por uma pessoa, e eu estava muito desiludida, porque tudo que essa pessoa queria era que eu desistisse de falar de orgânico, porque os interesses do agronegócio não permitiam, né? Falavam mais E alto. tinha lá uma coisa assim, vou tentar mudar a cabeça dela. E tudo que ele me apresentava eram coisas que não davam certo. Depois, por último, eu falei, olha, acabou, não vai comer, porque a última solução que ele tinha me dado era bode comer, cabra comendo como chama? Comendo ervas, né? Ervas daninhas na beira do... Eu falei, não, você tá doido. Aí, quando eu falei para ele que não ia, ele me apresentou o Leontino, eu vi o processo todo, conheci a fazenda, achei maravilhoso, mas achei muito complicado, achei muito caro. Falei, cara, se você vai trabalhando no sistema, tentando fazer uma coisa orgânica, natural, e o sistema vai sempre te dizendo que tem alguma coisa errada, e a última que ele tinha tomado lá era um cipó que estava tentando derrubar a cana dele, que ele já não cortava há 12 anos, eu olhei para aquilo e falei, cara, é muito louco, né? Você tem que botar... Era robozinho que dava choque nas canas e tal. Nossa. Mas eu estava no último minuto do segundo tempo, que eu tinha que botar no ar alguma coisa para ser o projeto do Miguel, eu tinha que criar um projeto para o Miguel, para isso validar a minha ideia. Quando a Daiana e o Felipe apareceram, através de um trabalho que eles fizeram maravilhoso, que foi um vídeo, que eles foram até premiados, sobre a sintropia. E aí na memória, eles estavam conectados no Facebook, não me lembro direito aonde, eu sei que nós ficamos até 5 horas da manhã conversando, aí eu cheguei e falei, nossa, esse é o projeto do Miguel. E aí trouxe a sintropia para dentro da história, dessa maneira que eu te falei, que eu acho que é a única maneira da gente modificar o comportamento das pessoas. Trazendo não de uma maneira combativa, existia lá uma briga entre o avô, que era tradicional, que usava veneno nas mangas, e ele que queria fazer esse processo todo de uma agricultura natural, né, e que preservasse. Mas no final acabou tudo bem. Então, ele conseguiu fazer o processo, o avô conseguiu entender por uma série de condições ali, porque é isso que a gente fez. Quer dizer, a gente pegou um personagem que era a cabeça da novela, era um dos personagens principais, e trouxe para ele um modelo que existia. Isso eu achei que foi a diferença minha do papai. Porque meu pai sempre foi para os lugares visitar e tal, mas ele nunca foi a fundo nas pesquisas, no sentido de... Ele era muito... Lógico, é o tempo dele, né?
A informação não era tão rápida, você não Um digitava no contexto Google e ficava diferente, falando no Facebook, né? As informações iam pelo jornal, às vezes pesquisa por escrito. Então, assim, eu tive essa possibilidade de fazer essa mudança, de fazer uma proposta de algo que existia. Por quê? Porque não adianta você falar do problema se você não entregar uma solução. Por mais claro que você seja, por mais objetivo que você seja, por mais que você conte o que está acontecendo, as pessoas acreditem em você, se você não entrega uma solução, se você não tem uma proposição para fazer, não adianta. E era isso que me incomodava quando eu comecei a escrever. Eu queria alguma coisa real. E eu encontrei isso no Fei e na Dayana. E aí eu acho que eles podem falar melhor do que eu como é que isso repercutiu dentro do processo da agricultura sintrópica. Eu só acrescentaria que é importante lembrar que não é uma obrigação para quem escreve novela de fazer uma pesquisa a fundo para conseguir encontrar exemplos reais daquilo que quer representar na ficção. Isso não é comum, não é obrigação e também não é comum. A gente foi descobrir isso depois, porque a gente entrou por esse mundo depois dessa que a Edmara encontrou, a gente entrou em contato com a gente e a gente fingiu normalidade, né? Fingiu costume. A Edmara está entrando em contato com a gente, foi uma grande surpresa, mas desde então a gente foi descobrindo que como esse compromisso ele é genuíno. Não era só para o Velho Chico, ele se repetiu depois com o Bruno Luperi em Pantanal, vai se repetir agora com Renascer, no remake de Renascer, porque eles têm, como a Edmara falou, essa raiz muito boa, que são as obras do Benedito Rui Barbosa, que já tratam do mundo rural de uma maneira muito sensível, sempre fizeram isso, né? E agora com a possibilidade de fazer os remakes, e Velho Chico não foi o remake, né? Foi uma novela original. A gente teve essa possibilidade de trazer essa pesquisa mais aprofundada para embasar os personagens e as histórias. E teve um impacto gigantesco, né? Porque nessa época, assim, eu e a Dayana, embora a gente vivia na nossa fazenda, a gente plantava tudo, a gente trabalhava junto com o Ernest, e fazíamos, a gente tinha o nosso canalzinho, né? Fazia alguns vídeos para tentar sensibilizar, mas o tipo de alcance que teve depois que o Velho Chico veio, né, assim, foi ao ar, foi absurdo, né? Então, amplificou a voz de todo o movimento agroflorestal brasileiro, né, que é referência no mundo hoje. Né? Assim, a gente faz a comparação, a gente brinca que o agroflorestor brasileiro é igual aquela coisa do jiu-jitsu brasileiro, que ficou famoso no mundo inteiro. Né? Então, o Brasil tem isso, assim, ele tem essa expertise, assim, tem pessoas fantásticas que trabalham nessa área, o Velho Chico, ele amplificou e ele foi um catalisador assim de todo esse processo, né? Porque a transformação não adianta achar que a transformação vai vir pelo agricultor só, né? Mudar a agricultura é a coisa mais difícil que existe, né? A gente faz a agricultura assim, na mesma mentalidade, assim, a mesma forma de pensar agrícola, ela nos acompanha há 10 mil anos, sabe? Não é só uma faceta do capitalismo ou, da Idade Média, não, ela acompanha a gente de várias civilizações há muito tempo. Então, é muito difícil mudar a agricultura. A gente precisa de um pacto social, né, que inclui todas as instituições, que inclui não só agricultores, mas consumidores, que inclui políticas Verdade. públicas, tudo. E eu acho claro, estamos muito longe disso ainda, mas o trabalho né, que essas novelas têm feito e a Edmara foi a grande precursora disso, tem ajudado muito nesse caminho. Felipe, você falou um pouco de pressão. E aí eu queria entender de vocês. A gente pode passar aí Felipe e Dayana, depois entender também o lado, né? O olhar da Edmara quando a gente fala de dramaturgia. Existe uma pressão do mercado, empresas, indústrias, sobre o trabalho de vocês? Ó, Sim. Eu não sei quanto que a gente pode falar. Alguns segundos de silêncio dramático, sim, existe. já mostrou que existe bastante pressão, já deu para entender. Se vocês quiserem passar alguns detalhes, talvez de dificuldade de conseguir divulgar mais esse trabalho. Então, tentar pensar como contar isso de uma maneira não tão comprometedora.
Existe, a gente tem a sorte de ter conhecido pessoas dentro de instituições, porque as instituições não são entes abstratos, elas são formadas por pessoas, né? E a gente conseguiu todas as brechas que nós conseguimos de possibilidades de divulgar esse tipo de conhecimento, essa nova mentalidade sobre ecologia, porque é importante dizer, a gente não está vendendo um tipo específico de agricultura ou defendendo um modelo em detrimento dos outros, a gente está querendo divulgar um pensar agrícola, um pensar sobre ecologia diferente e compartilhar reflexões sobre ecologia, né? E então a gente teve essas oportunidades dentro das instituições porque a gente foi encontrando pessoas e dentro das instituições tem pessoas que são aliadas e tem pessoas que não são aliadas e a gente vai navegando, como acho que é natural, né? No mundo a gente vai navegando e encontrando os caminhos para isso. As pressões existem, mas elas nunca nos intimidam e a gente continua fazendo. E se tem pressão é porque tem algo bom, né? E de você, Edmara, do seu lado, para fazer uma dramaturgia, colocar uma novela no horário nobre do brasileiro, É. que pressão que você enfrenta para levar uma mensagem como essa? De um olhar diferente ao olhar que é o PIB brasileiro, vamos se dizer. Então, assim, eu tive um privilégio, né, de vir de uma raiz como a do meu pai, então isso me abriu portas, né, e me deu um pouquinho de credibilidade dentro da casa. E dentro da Globo eu não tive, nem com o Velho Chico, nem com nenhuma das outras histórias, pelo contrário, eu sempre tive apoio para falar sobre o tema, né, sobre os temas. Eu nunca tive pressão dentro da casa, vou dizer sinceramente, as pessoas às vezes atacam um pouco a Globo, enfim, eu não estou mais lá, mas eu fui bem, tive bastante liberdade. Nunca ninguém chegou para mim e falou para não colocar agrotóxico, não colocar a questão do agrotóxico no Velho Chico dentro da Globo. Mas eu sofri pressão externa, inclusive e-mails, né, falando que eu não podia fazer e tal, e tentando entrar e oferecer coisas para eu poder mudar a história. Me cobravam muito que o coronel não fosse aquele coronel, que eu não falasse daquele tema. E no final eu usei a cartada que eu tinha. Eu falei, olha, se vocês querem que isso realmente não aconteça, vocês vão lá na emissora e conversem com alguém lá e vejam se eles podem me proibir. A história aconteceu, né? Eu não sei, depois de lá, assim, a gente teve muito problema, assim, em termos, eu acho que a novela, ela foi fundo no assunto, no tema, e a gente teve realmente muita restrição, né? Muita gente que não gostou, né? Mas isso não influenciou o que ela fez, que eu acho que é a transformação. A gente tem um pouco de receio às vezes, né? A gente sempre pisa um pouco em ovos e tenta ser o mais lúcido possível, né? Porque a televisão, a novela, ela não é um lugar de debate nem de combate, porque você está falando e o público está te ouvindo sem nenhum filtro, por causa da emoção, né? Inclusive porque você usa a emoção para comunicar. Então, a gente tem que quem tem que ter compromisso com o que vai fazer é o próprio autor. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. E eu sabia o que eu estava querendo, o que eu estava fazendo, e mais que isso, eu tinha um respaldo muito grande dos dois para saber que aquilo que eu estava fazendo era correto, né? Eu não estava levando algo sem nenhuma base, né, para frente. Mas pressão tem, sempre vai ter, né? Você sempre tem, mas acho que o mesmo direito que eles têm de falar que o agro é pop, a gente tem que falar que a agrofloresta é viva, né? E que ecologia é uma coisa importante. Eu acho que a gente não pode tirar o direito do discurso, o direito de falar, né? De quem quer falar. E a nossa proposta não é criar embate, nem combate, nem sair todo mundo aí armado, né, fazendo guerra. É pelo contrário, é a gente entregar uma solução para um problema que está aí, que existe, né? Eu digo assim, a gente pode falar o que quiser, mas assim, a gente não tem nenhum poder sobre o clima, nem sobre o planeta, né? Nós não temos, ele não vai obedecer a nossa ordem. Todas essas coisas que estão acontecendo, furacão, tempestade, enchente, seca, tudo está em grande escala, é uma reação, né, desse sistema chamado vida, porque é um sistema vivo. O planeta, nós estamos vivendo num planeta e esse planeta ele é composto de outras vidas, de outras espécies que são vivas e que trabalham em comunhão, trabalham a favor da vida.
nós somos a única espécie que trabalhamos contra a vida, contra a nossa própria vida. Isso é terrível, né? Nós produzimos coisas inúteis que não são necessárias para a gente sobreviver, né? A gente não precisa de nada do que o homem criou, nada, absolutamente nada do que o homem criou para sobreviver. E a gente não pode abrir mão de nenhum recurso natural, nenhum recurso que esse sistema nos dá. Água, a temperatura correta, todo chuva, solo, a gente não pode abrir mão. Isso é necessário para a nossa sobrevivência. É uma coisa louca. Nós criamos coisas inertes, inúteis, criamos lixo, uma quantidade de lixo absurda. No espaço tem lixo, né? Nós temos lixo em tudo quanto é lugar, embaixo do oceano, no espaço, na terra, em todo lugar. Nós produzimos lixo, meu Deus do céu. E por que eu posso chamar de lixo tudo que nós produzimos? Porque são inúteis para a nossa sobrevivência. E essa produção absurda e louca, que agora está acelerada, de lixo, está provocando a extinção de todos os recursos naturais, esgotamento de todos os recursos naturais que a gente precisa para sobreviver. Qual é o papel da comunicação nisso? Ser simples, ser direto, ser correto, informar o fato. Porque lá fora, o que vai acontecer é que o clima vai continuar reagindo às nossas ações. A única maneira e a única espécie que é capaz de mudar o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque isso vai piorar, somos nós. Porque nós somos os que causamos, nós temos que ser o que solucionamos. A humanidade, ela precisa realmente começar a botar o pé no chão e tirar a venda que está nos olhos. A publicidade, ela produz uma informação que não é verdade, ela produz desejo, ela faz a gente querer consumir, e isso não pode mais, não dá mais, acabou. Eu acho que mais perigoso do que o agronegócio, vamos dizer assim, eu acho que a pior ferramenta que a gente criou, não é nem essa agricultura de insumos, mas é a publicidade, que tenta transformar essa agricultura que alimenta as pessoas envenenando, que destrói, que corrói, tenta transformar isso em algo bom. Assim, é aquela história assim, você fuma Marlboro, mas você não anda de cavalo, mas você fuma Marlboro, aí o Marlboro te dá câncer. Mas a publicidade não conta para você que o Marlboro te dava câncer, ela só mostra para você o cara no cavalo, bonitão. Eu sempre lembro disso porque era uma coisa que me atraía. Você quer andar de cavalo, ser bonitão como aquele cara, você vai lá e fuma Marlboro. Ninguém conta para você que o Marlboro vai te dar câncer. Como hoje ninguém conta que o agropop, que eles mostram, aquele monte de coisa, está destruindo o planeta. Né? Está destruindo. Não é só ele, são as indústrias de uma maneira geral. Esse processo louco de industrialização, de produção de coisas inúteis, que não para porque eles vivem disso, porque eles precisam disso para ganhar dinheiro, né? Então, assim, na base de tudo está o capitalismo, cara. E isso não é uma conversa de comunista, isso é uma conversa de uma pessoa que tem 5 netos e fica desesperada vendo que parece que para eles não tem futuro. Eu gostaria muito... Não, pode concluir. Não, eu gostaria muito que meus netos tivessem o direito de viver, sabe? De viver dignamente, de viver, de comer, de tomar água, de ser feliz, de poder nadar num rio limpo. Eu gostaria muito que meus netos pudessem viver e sobreviver de uma maneira saudável, prazerosa nesse planeta, sabe? Então, assim, o que eu fiz foi parar de dar para eles plástico e começar a dar para eles plantas. Ensinar para eles o valor da vida. Nós temos que fazer isso. Essa geração que é a geração do amanhã, ela está completamente condenada por nós, que somos a geração do hoje, né? Que produzimos essa industrialização em escala absurda que está destruindo o planeta. É simples assim. A gente tem um processo de esgotamento. Eu ia fazer uma alusão com o mesmo exemplo que você trouxe do cigarro, né? Antigamente era, vamos dizer, pop, né? Vamos dizer, na sua linguagem, pop fumar. E demorou-se muito tempo para entender o risco que ele causava, a doença que ele causava, para utilizar a publicidade para mostrar a todo mundo do risco. Você quer? Mas está aqui, esse é o risco, né? E aí talvez o que a gente pode se perguntar é quanto tempo a gente vai precisar ficar com esse modelo de agronegócio para lá na frente a gente olhar e falar, todas as doenças que hoje estão é por causa disso, e a gente reverter todo esse modelo, né? E aí eu queria saber da Daiane e do Felipe... Deixa eu só te falar mais uma coisa para encerrar, para não parecer que eu estou em combate, né? Eu não estou falando isso porque eu quero combater, não. É porque eu vejo, olha, o agronegócio, ele não tem futuro. Porque não tem futuro. Ele esgota a água, ele esgota solo, e já está acabando o solo e água
no planeta, né? E no Brasil também, infelizmente, está começando a ter uma escassez desses recursos hídricos, principalmente de solo, para eles continuarem plantando. Então, é uma coisa, é um tempo curto que eles têm. Agora, o agronegócio, ele tem potencial, ele tem terra, ele tem poder econômico, ele tem tudo para poder reverter esse processo do clima. Porque se a gente começa a fazer agronegócio com floresta, se a gente começar a olhar para a floresta como um negócio, um bom negócio, tudo bem, ok. O que a gente não pode é fazer esse agronegócio destrutivo, esse agronegócio que esgota tudo, né, na medida em que vai produzindo insumos, commodities, sei lá como chama. Então, aqui a gente tem um mercado de carbono que é riquíssimo hoje, as pessoas estão falando muito nisso, só que é usado de uma maneira errada, né? Então, assim, meu Deus, a gente precisa aprender a criar uma economia, o agro tem responsabilidade para criar uma economia e uma agricultura que consiga sobreviver desse modelo de agrofloresta, entendeu? O agronegócio tem potencial para ser o grande pagador de carbono do mundo, sabe? E eu fiz uma entrevista com o Carlos Nobre e com o Felipe, que a gente fez há uns anos atrás, e eu me lembro que o Nobre falou na época da entrevista que a gente não podia derrubar mais 1 centímetro de floresta e precisava reflorestar 17% do planeta, sabe? Aí a gente derrubou 80% a mais do que podia derrubar, 80% de floresta estão caindo em tudo quanto é lugar, a gente não plantou uma árvore. A gente não faz isso sério. Então, assim, esse setor, basicamente, é o que pode começar a alavancar essa mudança. E o Brasil, ele podia ser um país de primeiro mundo, porque ele tem recursos hídricos ainda, ele tem terra para fazer essa mudança, ele tem clima, né? Não está tendo mais, porque vai acabar não tendo mais, mas ele é um país abençoado, e ele tem gente passando fome e precisando trabalhar. Você tem 97 milhões, não sei se tem mais ou menos, um pouco, mas você tem 97 milhões de hectares degradados, né, de terra degradada, e você tem 40 e poucos milhões de pessoas passando fome e precisando trabalhar, em situação de pobreza. Por que não junta essas duas coisas, não cria um modelo de agricultura, um modelo um agronegócio inteligente, um agronegócio reparador, restaurador daquilo que ele mesmo destruiu? Por isso que eu digo que nós somos os culpados dessa crise climática e nós somos a única solução. O homem é a única solução para isso. Ó. Felipe e Dayana, acho que a Edmara já deu um spoiler aqui, né, do quão benéfico pode ser essa entropia da gente, enfim, da gente falar sobre questões climáticas, né? E aí eu queria saber, a sintropia de fato é uma solução, é uma possível solução para as crises climáticas do mundo? Bom, eu acho, a gente fala de sintropia, mas existem muitas outras práticas que são, principalmente as agroflorestais, que a gente inclui nesse pacote, né? A vantagem que a gente vê, como a Edmara falou, a gente precisa reflorestar. Isso daí não tem dúvidas, né? Assim, as florestas, elas cumprem um papel vital, né, na regulação da biosfera. Precisamos de mais árvores. Mas, por outro lado, a gente precisa também de agricultura, né? E existe hoje ainda uma mentalidade de que esses dois universos não conversam, né? Então, assim, nós sempre vimos do lado de uma mesa os ambientalistas, né, querendo preservar, querendo fazer programas de reflorestamento e tudo, do outro lado os produtores, sempre em uma conciliação impossível. E nós vemos que os modelos agroflorestais, os desenhos agroflorestais, eles têm a capacidade de botar esses dois mundos para conversarem e para chegar num consenso, né? Então, assim, é possível, sim, produzir alimentos, produzir aquilo que a gente precisa para viver, enquanto restauramos, reabilitamos ecossistemas, né? É isso que a gente faz, né? Não por acidente, a gente está aqui no sul da Itália, na Puglia, um lugar que foi totalmente desconfigurado por causa de uma doença, por causa da degradação de solo, uma doença que deu nas oliveiras, né, que é a paisagem típica daqui. Então, um lugar onde a agricultura deixou de ser viável, né? E para nós isso é estudo, né? Assim, a gente tem trabalhado nesses últimos anos em lugares extremos, né, onde a agricultura deixou de ser possível, para justamente tentar colocar isso à prova. Assim, conseguimos
é, restabelecer aquelas florestas originais enquanto a gente produz alguma coisa para a gente comer nesse meio do caminho? A Então, resposta é sim. a resposta é sim, é possível, né? Mas para fazer isso em uma escala global, a gente precisa de muito mais do que, do que só boa vontade, né? E quando você, olhando um pouquinho para o futuro, né? Qual que é talvez o sonho de vocês, Daiane e Felipe, nessa questão de sintropia, de um agro, de um modo de vida? O que vocês querem deixar como legado com todo esse trabalho que vocês desempenham? Eu acho que, partindo da comunicação que a Edmara estava falando, de tocar as pessoas, de trazer reflexão, num primeiro momento, porque quando a gente fala do, da consciência ambiental, né, existe uma distância entre a consciência ambiental e a ação, a possibilidade de agir, a capacidade de se mobilizar e agir, fazer alguma coisa, fazer uma diferença. E eu acho que o que a gente espera com esse nosso trabalho de praticar esse tipo esses métodos, divulgá-los e tentar ensinar mais pessoas a terem o domínio desse conhecimento para poderem colocar em prática também, a nossa intenção é que existam mais pessoas, cada vez mais pessoas que transcendam o limite da consciência só é, de reclamação, que partam para ação, que as pessoas partam para ação, que elas partam no plano individual, mas que a gente entenda também que isso tem que acontecer na escala da sociedade. Então, não é só uma mudança não é uma responsabilidade só do indivíduo, né? Então, a gente espera que isso aconteça cada vez em uma escala maior, e que esse efeito se multiplique de pessoas que conheçam isso, que pensem sobre isso, pensem sobre essas possibilidades, essas soluções, que coloquem elas em práticas e que coloquem cada uma na sua área de atuação, né? Não é todo mundo que vai virar agricultor, mas são muitas as pessoas que estão em posições de tomada de decisão na sociedade. São muitas pessoas que estão em posições de criar leis, são pessoas que estão em posições de educar crianças. E todas elas precisam conversar e precisam amadurecer a gente precisa amadurecer o nosso discurso ecológico. Eu acho que a gente está nesse ponto. Eu espero que todo o nosso trabalho seja uma ponta que contribui para o amadurecimento dessa discussão. Não, falou, falou tudo, né? E eu acho que o que a gente tem tentado fazer, né? E nessa caminhada encontrando aliados tão importantes, né? Como Edmara, né? Como Bruno Luperi, né? Que também na novela, né? No Pantanal e agora em Renascer, que dão espaço para esse tema entrar na casa das pessoas, né? Para poder provocar reflexões. E isso nos dá esperanças, porque a gente nunca poderia imaginar, né, que a gente ia conseguir levar algumas mensagens dessas no horário nobre da televisão brasileira, né, para milhões e milhões de pessoas, né, de uma forma muito gentil, muito suave, como é a novela. E então isso dá esperança, né, dá esperança de que assim onde mais dá para ir, né? Nesse sentido, a gente não tem a pretensão de que vai ser rápido e que vai ser fácil, né? Qualquer tipo de mudança, porque é difícil. Mas Mas quanto mais pessoas estiver fazendo, mais rápido vai ser. e a melhor forma de se viver para nós é essa. É. Então, a gente segue nesse caminho E até o fim. literalmente vocês estão fazendo o plantio de vocês, né? Vocês estão, enfim, semeando um novo olhar, uma nova relação do homem com o meio ambiente. E Edmara, para finalizar nosso voo, tá quase pousando, queria que você desse para a gente um spoiler de Renascer. O que a sociedade pode esperar como uma mensagem positiva, construtiva de aprendizado? Bom, você tem aí três grandes mestres, né? O Bruno tem uma base boa, né? Que é a história.
meu pai. Tem o Bruno aí, que já deu uma demonstração aí do potencial dele como escritor, né, no Pantanal, e acho que vai duplicar esse potencial agora em Renascer. Ele está muito apaixonado pela história. E você tem a Daiane e o Felipe, além de todo o resto da equipe, mas a Daiane e o Felipe dando todo o suporte, né, e trabalhando do lado dele para poder construir essa história. Então, o spoiler que eu dou, eu acho, preste atenção, né? Preste atenção no que vai para o ar, prestem atenção em tudo que vai ser dito, não julguem, né? Escutem, não julguem, pesquisem, né? E tentem mudar pelo menos o olhar, né, para essa natureza que vai ser apresentada aí na novela, o olhar, né, para tudo, para as diversidades, para as culturas, para as religiões, para essa maneira de cuidar da agricultura, né, porque vai falar sobre agricultura, vai estar falando sobre o cacau, que é uma base também do trabalho do Ernest. E eu queria falar uma coisa que, assim, eu acho que para mim o futuro está na mão deles, está na mão do Felipe e da Daiana. Quando a gente começou, eu acho que quando a gente começou a trabalhar juntos, eles tinham um tamanho, estavam fazendo um trabalho super importante e eles só cresceram de lá para cá, né? Eles conseguiram botar a agricultura sintrópica na ciência, eles fizeram doutorado, mestrado, escreveram artigos, escreveram um livro, Vida em Sintropia, que eu acho que todo mundo tem que ler, sabe? Eu chamo todo mundo para ler assim, esse livro, porque ele fala não só da sintropia, ele faz uma análise da nossa história enquanto humanidade, né? Enquanto produtores, ele fala sobre uma agricultura e esse conceito que o Felipe traz agora, de que é um modelo que a gente usa de uma agricultura impactante, né? E que consome esses recursos naturais desde 10 mil anos atrás e tal. Então, eu acho que o livro é muito importante. O livro, eles dizem, né, e eu faço referendo isso, que o livro é um livro de agricultura para filósofos e um livro de filosofias para agricultores. E eu coloco um pouco mais. Eu acho que ele leva uma reflexão sobre o nosso papel dentro desse sistema, né? Nós somos os guardiões. Eu tenho muita fé que eles possam fazer outros trabalhos junto com o Bruno e solo também, continuar publicando e trabalhando no campo também para validar aquilo que eles conseguem trazer através da ciência, essa consciência, né? Essa consciência, eles podem levar isso. Eu tenho muita confiança no trabalho que está sendo feito. Eu sei que as pessoas estão em expectativa grande para saber alguma coisa da novela. Eu não estou muito por dentro, porque, para falar a verdade, não estou mesmo. Eu converso muito com o Bruno. Tá segurando o ouro! Eu vi algumas cenas, eu sei algumas coisas que uma ou outra pessoa fala. Conversei com o Bruno também, a gente trocou umas ideias ali, ele contou algumas coisas, eu vi algumas cenas que ele me apresentou que estão muito bonitas. Eu acho que tem tudo para ser realmente um divisor de águas, né? E pacificador também, para a gente pacificar um pouco essa briga que os dois falaram, né? Daqui você está o ambientalista, daqui você tem o agronegócio, né? A gente tem que começar a falar junto, né? A trabalhar junto. Eu sei que a Daina falou que não é um trabalho do indivíduo, mas ele começa no indivíduo, né? Se a gente não começar... Porque eu sempre vejo muita queixa, mas muita acomodação também. Aí você olha e fala, mas você parou de consumir plástico? Não. Você parou de não sei o quê? Não. Ah, mas não dá. Então, pronto, né? A gente tem que fazer o nosso papel. E eu acho que começa no indivíduo, mas ele se alastra, assim, com certeza, né? Mas não adianta você ter campanha, você ter uma porção de incentivo se você não tem ninguém do lado de cá querendo fazer a mudança, né? Então, eu acho que o que a novela vai trazer isso, ela vai trazer a possibilidade de reflexão, né? Reflexão. E muito bem feita, viu? Eu soube de cenas aí que eu estou super encantada. Eu acho que pode preparar a pipoca, pode ligar a TV e se preparar, porque vai vir um novelão. Com toda certeza. Pessoal, eu posso confessar para vocês que já tem mudanças na minha mente sobre isso tudo que a gente conversou. Então, tenho total convicção de que todo mundo que escutar esse bate-papo com um grau de intensidade maior ou menor, com certeza vai ser impactado de alguma forma. E esse é o propósito desse podcast, esse é o propósito desse canal, despertar essa fagulha, despertar algo nas pessoas, tá? Queria agradecer demais a participação de vocês, Felipe, Daiana, muito obrigado.
Nós que agradecemos, foi um prazer. Muito obrigado, Daniel. Foi ótimo conversar. E obrigado, Edmara, pelas palavras lindas. E agora, nesse final, Pois ficamos é. aqui emocionados. Edmara, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Obrigada a você pela oportunidade e obrigada também pelas perguntas aí inteligentes que você fez para a gente, a oportunidade que a gente teve de esclarecer algumas coisas. Pessoal, curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.